Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Direito das Obrigações 1, aqui no curso de Direito. Vamos então iniciar uma cadeira de segundo ano, aqui no início mesmo do semestre. Esta é uma cadeira bastante longa, mas também muito importante para o vosso futuro como profissionais e por isso espero ser uma boa ajuda neste caminho. E já sabem, se tiverem dúvidas estou sempre disponível nas minhas redes sociais, é só um clique de distância e estou aqui para vocês. Vamos lá! Vamos então começar bem pelo início. O que é, afinal, uma obrigação? E o nosso Código Civil, no artigo 397, define-a como sendo o vínculo jurídico que liga um devedor a um credor. Mas esta ideia não nasceu ontem. Já no direito romano, nós falávamos em obligatio, como falámos ano passado, como sendo aqui um laço jurídico que nos prende a outra pessoa, quase como se tivéssemos uma corrente que fosse invisível. Mas hoje pensamos na obrigação como uma relação quase de tensão. Porque de um lado, o devedor deve cumprir, tem que pagar, tem que entregar, tem que fazer ou não fazer algo. E do outro, temos o credor que tem o direito de exigir este cumprimento. Vamos pegar aqui num exemplo do dia a dia. Quando nós pedimos um café, a pessoa que está a trabalhar no café tem o dever de entregar o café. É o devedor. E nós temos o direito de o exigir, somos o credor. Mas também há o reverso da medalha, porque nós temos de pagar, temos o dever de pagar e essa pessoa tem o crédito desse valor. Portanto, temos aqui uma relação de dupla mão, se quisermos assim chamar. Só que nem tudo o que a lei impõe é uma obrigação no sentido técnico. Vamos ver que existem figuras que são afins e que, portanto, nós dizemos que não é uma obrigação. Temos, por exemplo, o dever jurídico, que é um conceito que é mais amplo. Por exemplo, respeitar o sinal vermelho ou não invadir a propriedade alheia são deveres jurídicos, mas não são obrigações patrimoniais. Existem também os deveres morais, por exemplo, ajudar um amigo que está em dificuldades. A lei não nos obriga a fazer isto, mas a consciência moral pode efetivamente obrigar-nos. E entre estes dois mundos surge então o dever natural, que está no artigo 402 do Código Civil. Aqui, efetivamente, não existe uma obrigação no sentido dela poder ser exigida judicialmente. Mas, se a cumprires, não podes pedir de volta. Por exemplo, se pagares uma dívida de jogo que não é legalmente exigível, a seguir não podes pedir que te reembolsem. Ou seja, a obrigação acaba por se extinguir por ter um conteúdo patrimonial concreto e por ser, acima de tudo, exigível em tribunal. E isso é o que a torna tão especial em face das outras. Ou seja, uma obrigação acaba por ser sempre uma relação bipolar. Temos do lado ativo o direito de crédito do nosso credor e do lado passivo a dívida do nosso devedor. Mas atenção, porque a relação obrigacional pode ser ainda mais complexa. O professor Antunes Varela lembra-nos isto, que a obrigação não se resume ao dever principal, ou seja, não se resume à questão de pagar ou à questão de entregar e etc. Existem também deveres que são secundários. Por exemplo, o dever de pagar juros de mora se nos atrasarmos no pagamento. E também temos deveres que são acessórios de conduta, como agir de boa fé, dar informações ou até cooperar. Por exemplo, quando nós arrendamos uma casa, o senhorio tem efetivamente a obrigação principal de nos entregar o imóvel em condições, mas ele também tem deveres acessórios. Tem o dever de nos dar as chaves funcionais, de reparar o esquentador que esteja avariado ou de comunicar informações que sejam relevantes. Por isso, tudo isto acaba por compor a chamada relação obrigacional que nós dizemos que é complexa. Vocês vão acabar por ver que estudar obrigações é quase como perceber como é que funciona o motor da economia, porque a verdade é que as obrigações são o alicerce de quase todas as nossas relações patrimoniais. Por exemplo, se olharmos para um contrato de trabalho, há a obrigação de prestar atividade e depois a obrigação de pagar um salário. Um crédito bancário, há a obrigação de entregar capital e depois a obrigação de o reembolsar com juros. Até as tuas subscrições digitais, a Netflix, o Spotify, são obrigações, porque tu pagas a mensalidade e eles têm de te fornecer o serviço. Portanto, sem obrigações, não existiria confiança, nem trocas seguras, nem promessas que tivessem valor jurídico. Por isso é que, como nos diz o professor Menezes Cordeiro, nós chamamos às obrigações a espinha dorsal do direito privado. Por isso, em resumo, nós acabamos por dizer que estudar obrigações é como estudar a forma como o direito transforma promessas em compromissos que são efetivamente exigíveis.
e é isto que mantém a vida social e económica sempre a funcionar. Agora que já vimos o que é a obrigação, vamos desmontá-la e perceber quais é que são as suas peças fundamentais. Tal como uma mesa não se vai aguentar sem o tampo nem sem as suas pernas, a obrigação também vai precisar de alguns elementos essenciais e nós vamos dizer que são basicamente 3. Vamos ter os sujeitos, que é quem é que participa na nossa obrigação, o objeto, que será aquilo que é devido, e o vínculo jurídico, que será o laço que vai prender o nosso credor e o nosso devedor. E sem qualquer um destes 3, não vai existir obrigação. Vamos pegar então outra vez num exemplo prático. No contrato de arrendamento, que já falamos, temos o inquilino, que é o devedor da renda, o senhorio, que é o credor da renda, e o vínculo jurídico, que é a própria relação contratual, que vai obrigar ao pagamento e à cedência do uso da casa. O primeiro elemento que vamos falar são então os sujeitos, que são as pessoas que vão integrar a relação. De um lado vamos ter o sujeito ativo, que é o nosso credor, que é quem tem o direito de exigir, e do outro lado o sujeito passivo, que será o devedor, que está efetivamente adstrito a cumprir. E vamos voltar ao arrendamento. Temos o senhorio, que é credor da renda, e depois o inquilino ou arrendatário, que é o devedor desta prestação. Mas temos que ter muita atenção a um detalhe. É que nem sempre temos apenas um credor e apenas um devedor. Porque o nosso Código Civil efetivamente admite pluralidade de sujeitos. Vamos imaginar um casal que arrenda uma casa. Ambos são devedores perante o mesmo senhorio. Ou então um grupo de sócios que empresta dinheiro a uma empresa. Temos vários credores perante um devedor único. Ou seja, a obrigação pode efetivamente ter múltiplos rostos, mas a lógica de base vai se manter. Sempre há quem vai dever e quem vai poder exigir. Mas afinal, quem é que pode ser credor ou devedor? Temos então as pessoas singulares, que somos todos nós, seres humanos, com personalidade jurídica desde o nascimento, que é o que está no artigo 66 do Código Civil, e por outro lado as pessoas coletivas, que já são as entidades criadas pelo direito, as associações, as sociedades, as fundações, as cooperativas e as empresas. Portanto, um banco, por exemplo, é uma pessoa coletiva e atua como credor quando concede um empréstimo. E uma associação também pode ser devedora quando celebra um contrato de arrendamento para a sua sede. A chave é basicamente esta. Qualquer pessoa, desde que tenha personalidade jurídica, pode ocupar estas posições. E é exatamente por isso que as obrigações acabam por estar em todo o lado, da vida privada até às grandes relações empresariais. Outro ponto essencial é o facto de que credor e devedor não são papéis fixos. Por isso, na maioria dos contratos, cada parte é, ao mesmo tempo, credora e devedora. Numa compra e venda, o comprador é credor da coisa e devedor do preço. E o vendedor é credor do preço e devedor da coisa. E isto mostra-nos que a relação obrigacional é sempre dinâmica, acaba por ser uma verdadeira rede de prestações recíprocas. É basicamente uma dança. Ora um conduz, ora outro acompanha, mas o laço mantém-nos sempre ligados. E este equilíbrio é fundamental para o direito das obrigações, porque acaba por nos permitir a ter uma circulação de bens e serviços de uma forma que seja sempre justa e coordenada. Agora que já exploramos a questão dos sujeitos de obrigação, quem deve e quem tem o direito, vamos avançar para o segundo elemento fundamental, que é o objeto da obrigação. E o que é isto do objeto da obrigação? Basicamente é a prestação, ou seja, o comportamento que o devedor está obrigado a realizar. E aqui está a chave. Nós não podemos confundir o objeto com a coisa em si. Vamos imaginar a venda de um livro. A obrigação não é o livro. O que se deve de facto é o comportamento do vendedor em entregar o livro e depois o comportamento do comprador em pagar o preço do livro. Ou seja, o objeto da obrigação é ação, conduta, comportamento. É a ponte que temos entre o devedor e o credor que torna a obrigação viva e também exigível. Conseguem perceber aqui a diferença? Nós não estamos a falar de coisas materiais. Estamos a falar, efetivamente, de ações ou de omissões que têm valor jurídico e que depois vão ter consequências que são bastante reais. A prestação pode assumir várias formas, mas todas se vão resumir à conduta do nosso devedor. Vamos então ver. Nós vamos poder ter uma prestação de facto positivo ou uma prestação de ação e aqui o devedor vai ter de agir ativamente. E aqui pode ser então uma prestação de coisa, como por exemplo,
entregar um carro, ou entregar um computador, ou até uma casa, ou então uma prestação de facto, em que realizamos uma obra, prestamos um serviço, damos aulas ou até reparamos algo. Mas também podemos ter uma prestação de facto negativo, ou então uma omissão, em que o devedor aqui tem que se abster de fazer alguma coisa. Por exemplo, temos um contrato de exclusividade e então alguém compromete-se a não vender um produto noutro estabelecimento. O ponto fundamental acaba por ser que tudo gira em torno da conduta do nosso devedor. Ele fica adstrito a fazer, não fazer ou a dar. E o objeto da obrigação não é a vontade, não é a intenção, nem a coisa material. É sempre esta ação ou esta omissão que é exigida pelo vínculo jurídico. A prestação não é apenas o conteúdo da obrigação, acaba por ser a sua alma, aquilo que dá efetivamente relevância jurídica. E qual é que vai ser a consequência prática disto tudo? É que se o devedor não cumprir a sua prestação, ele vai ter que responder legalmente, porque o credor pode exigir o cumprimento em tribunal. E o nosso Código Civil, no artigo 798, é muito claro e diz-nos que se o devedor faltar culposamente ao cumprimento da obrigação, vai ter que reparar ou deve reparar o prejuízo causado ao credor. Ou seja, o objeto da obrigação, que é a prestação, acaba por ser o gatilho da nossa responsabilidade civil. Sem prestação não há obrigação e, portanto, também não há dever e não há direito. Por isso podemos dizer que chegamos aqui à essência. A prestação é efetivamente o coração da nossa obrigação. Sem ela, a obrigação seria apenas um conceito que era vazio, era uma ideia abstrata, sem consequências práticas, e por isso nós dizemos que a prestação é que dá vida, é que dá utilidade a este vínculo jurídico e o transforma numa ferramenta que regula relações económicas e também sociais. Vai ser ela que garante a relação entre o devedor e o credor e vai fazer com que ela não seja apenas uma teoria, mas que seja na realidade algo que tem tradução jurídica, com direitos, deveres e responsabilidades concretas. E, portanto, sempre que pensarem em obrigações, lembrem-se que tudo gira à volta da prestação. É ela que vai definir o que se deve e que dá sentido a toda a relação jurídica. Chegamos assim ao final do nosso primeiro episódio de Direito das Obrigações 1. Espero que tenham gostado. Vou tentar sempre manter os episódios não muito longos e bastante leves, porque esta é uma cadeira que vai ser bastante demorada. Tem muitos conceitos, mas acima de tudo é uma cadeira muito importante no vosso futuro. Vão ver que sim. Acaba por ser um bocadinho difícil em algumas secções, mas é a base de quase tudo no direito. E, portanto, acho que é mesmo muito importante perdermos algum tempo e tentarmos solidificar bem os conceitos. No próximo episódio vamos então terminar esta primeira parte do conceito e da estrutura da obrigação. E, portanto, vamos aprofundar aqui um bocadinho mais esta questão do objeto. Vamos falar dos requisitos legais da prestação e depois das modalidades da prestação e também do vínculo jurídico, para depois podermos passar para as características das obrigações. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, não hesitem em contactar-me por qualquer uma das minhas redes sociais. Espero que estejam a ter um ótimo início de semestre e obrigada!